Quando Pedro era um menino, seu pai contou-lhe uma história sobre Albert Einstein. Seu pai disse que Einstein havia lhe dado um conselho que ele nunca esqueceu: sempre permanecer em silêncio em 5 situações. A primeira é quando você estiver com raiva. A segunda é quando você estiver triste. A terceira é quando você estiver preocupado. A quarta é quando você estiver cansado. E a quinta é quando você estiver feliz. Pedro nunca realmente entendeu o conselho até que cresceu e começou a trabalhar em um escritório movimentado. Ele se via ficando com raiva e estressado o tempo todo, e ele começou a levar o conselho de Einstein a sério. Sempre que se sentia com raiva ou chateado, ele respirava fundo e permanecia em silêncio. Sempre que estava preocupado ou cansado, ele fazia uma pausa e recarregava suas energias. Com o passar do tempo, Pedro se tornou conhecido em seu escritório por sua calma e compostura. Ele nunca levantava a voz ou se agitava, mesmo nas situações mais estressantes. Seus colegas frequentemente recorriam a ele em busca de conselhos, e ele estava sempre feliz em ajudar. Um dia Pedro foi promovido a um cargo mais alto na empresa. Agora, ele estava encarregado de uma equipe de pessoas, e ele sabia que teria que trabalhar ainda mais para manter sua compostura. Mas ele estava pronto para o desafio. Ele sabia que o poder do silêncio era sua maior arma. Ao longo dos anos, Pedro continuou a viver pelo conselho de Einstein. Ele permanecia calmo e sereno em todas as situações e descobriu que conseguia alcançar mais do que jamais imaginou ser possível. Ele aprendeu que, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada. No final, Pedro percebeu que o poder do silêncio não era apenas um conselho de Einstein, era uma forma de vida, e ele estava grato pela sabedoria que lhe foi transmitida por uma das maiores mentes da história. O silêncio é a arma mais poderosa do mundo. A raiva é melhor deixada sem palavras. Quando você está triste, às vezes o silêncio é a melhor companhia. Preocupar-se é como uma cadeira de balanço. Te dá algo para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Descansar não é ociosidade. Às vezes é deitar na grama embaixo das árvores em um dia de verão, ouvir o murmúrio da água ou observar as nuvens flutuando pelo céu. De forma alguma é um desperdício de tempo. A felicidade não é algo pronto, vem das suas próprias ações. Ser calmo é um superpoder. O maior eu é um sorriso pacífico que sempre vê o mundo sorrindo de volta. Quanto mais quieto você fica, mais pode ouvir. Deixe suas palavras serem poucas e seus pensamentos profundos. Quando as palavras são escassas, raramente são em vão. É melhor permanecer em silêncio e ser considerado um tolo do que abrir a boca e dissipar todas as dúvidas. No silêncio, podemos ouvir os sussurros de nossa alma. O silêncio é uma fonte de grande força. A verdadeira arte da conversa não é apenas dizer a coisa certa no momento certo, mas deixar inexpresso o que está errado no momento tentador. Você pode ouvir os passos de Deus quando tudo está em silêncio. Os sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos porque têm que dizer algo. Quanto mais você fala, menos as pessoas se lembram. Quanto menos palavras, maior o profeta. Quanto menos você fala, mais peso suas palavras terão. Pessoas quietas têm as mentes mais barulhentas. O silêncio é um verdadeiro amigo que nunca trai. O silêncio muitas vezes é o som mais alto. Não são as palavras que contam, é o significado por trás delas. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser chamadas de volta. Palavras podem ser armas ou podem ser remédio. O silêncio é a linguagem da alma. O que dizemos e como dizemos pode mudar o mundo. Sorrisos podem mostrar a inteligência de um homem, mas ações têm significado. Falar é prata, mas o silêncio é ouro. A sabedoria suprema da vida é não falar demais. Quanto menos você fala, mais as pessoas ouvirão. O silêncio é ouro, especialmente quando você não sabe o que dizer. O silêncio não é vazio, está cheio de respostas. O verdadeiro silêncio é o descanso da mente, e é para o espírito o que o sono é para o corpo, alimento e renovação.
Ouça o silêncio, ele tem muito a dizer. Quando as palavras falham, a música fala. O silêncio é o heraldo perfeito da alegria. O silêncio, às vezes, pode ser a resposta mais eloquente. A habilidade de permanecer calmo e sereno é a forma definitiva de força. O silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de barulho. Há um certo poder no silêncio e não deve ser subestimado. O poder do silêncio pode trazer paz para as mentes mais barulhentas. O silêncio é a única resposta para a pergunta da vida. O poder das palavras pode mover montanhas, mas o poder do silêncio pode desencadear uma tempestade furiosa. Palavras podem curar ou ferir, mas o silêncio pode acalmar até mesmo as feridas mais profundas. O silêncio é o espaço entre as notas, a respiração entre as frases. As conversas mais significativas, muitas vezes, são aquelas que são ditas sem palavras. O silêncio é uma virtude, não uma fraqueza. Um homem sábio fala porque tem algo a dizer. Um tolo fala porque tem que dizer algo. O silêncio é uma forma de respeito, uma maneira de honrar o momento e as pessoas nele. No silêncio, nos encontramos e, em nós mesmos, encontramos o mundo. O silêncio é a tela sobre a qual pintamos as cores de nossa vida. Palavras são a música da alma, mas o silêncio é o ritmo que lhe dá significado. O silêncio é um lembrete de que, às vezes, a melhor maneira de ser ouvido é não dizer nada. O som do silêncio pode ser ensurdecedor, mas também pode ser o som mais doce que você já ouviu. O silêncio não é a ausência de ruído, mas sim a presença de paz. Quanto mais quieto você se torna, mais pode ouvir a voz do seu coração. O silêncio é a linguagem dos sábios, a voz dos pensativos e a melodia da alma. O silêncio pode ser um presente, um momento de tranquilidade e clareza em um mundo que nunca para de falar. O verdadeiro valor de uma conversa não está apenas nas palavras que dizemos, mas no espaço que deixamos para que o silêncio seja ouvido. O silêncio é como um espelho que reflete a verdadeira essência do que somos. No silêncio, encontramos as respostas que procuramos e a coragem para enfrentar nossos medos. O silêncio é o ato supremo de autocuidado, permitindo-nos recarregar e renovar nossos espíritos. O poder do silêncio pode criar uma ponte entre dois corações onde as palavras falham em alcançar. No silêncio, encontramos a sabedoria dos tempos e a coragem para enfrentar os desafios de nosso tempo. O silêncio é o portal para o nosso eu mais profundo, onde podemos encontrar a coragem para seguir nossos sonhos. A verdadeira beleza do silêncio não está na ausência de ruído, mas na presença de paz. O silêncio é a linguagem do coração e a voz da alma. Na quietude do silêncio, podemos ouvir os sussurros de nossos ancestrais nos guiando em nossa jornada. O silêncio é a tela sobre a qual pintamos as cores de nossas emoções, dando-lhes forma e significado. O silêncio pode ser o maior professor, mostrando-nos o caminho para viver em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. O verdadeiro ritmo da conversa não está nas palavras que dizemos, mas na intenção por trás delas e no espaço que deixamos para que o silêncio seja ouvido. O silêncio é a chave para desvendar os mistérios do universo e os segredos de nossos próprios corações. Na quietude do silêncio, podemos ouvir a voz de Deus nos guiando em nosso caminho. O silêncio é uma forma de honrar a sacralidade da vida e reconhecer a interconexão de todas as coisas. O poder do silêncio não está no que dizemos, mas na energia que trazemos para o momento e na intenção por trás de nossas palavras. Na tranquilidade do silêncio, encontramos as respostas que procuramos e a coragem para enfrentar os desafios de nosso tempo. O silêncio é a porta de entrada para o nosso eu mais profundo, onde podemos encontrar a coragem para seguir nossos sonhos, não importa onde eles nos levem. Se gostou, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.